Como o pastor já falou, meu nome é Fabiano Salvador, sou empresário e sou pastor na cidade de Blumenau. E tenho uma casa aqui na Praia do Sonho. Aliás, um lugar muito bonito na qual vocês moram, né? E por muito tempo meu coração tem fervido sobre esse lugar. Não só a igreja, mas tem fervido sobre esse lugar. E na semana passada eu conversei com o pastor e teve um dia que eu fui orar sobre a igreja, sobre esse lugar. E Deus me acordou na madrugada. Deus já acordou você? É bênção, né? Ele não deixa dormir. E aí acendeu a luz, e minha esposa já acordou, mas ele me acordou. E ele preparou 5 áreas da nossa vida que precisa ser ministrada nesse lugar. Ou seja, uma palavra específica para essa igreja. E quando ele me acordou, eu peguei um papel, uma caneta, eu comecei a anotar essas áreas. Ele começou a ministrar no meu coração e começou a transbordar amor em mim. E dentro de cada uma tinha a sua sequência. E quando eu fui montar essa pregação, eu pensei, eu acho que eu vou montar essa sequência. E ele não deixou. Então a pregação ela se encaixou exatamente como a sequência das áreas da nossa vida que precisam ser alinhadas. Você recebe isso? Então eu peço que você abra sua mente, o seu entendimento, o seu coração, porque essa palavra é uma palavra viva e é uma palavra para o dia de hoje, para as nossas vidas. Eu tenho certeza que esse maná, ele veio dos céus e ele vai nos alimentar. Então nós precisamos tomar posse sobre isso, porque eu entendo que os tempos mudaram e nós precisamos entender o que realmente, qual é o nosso propósito e quem nós somos em Deus. Então essa palavra é uma palavra viva para você. E se essa palavra de repente abalar você, amém. Não jogue pedra no pastor, não brigue comigo, mas eu tenho certeza que essa palavra vai virar uma chave em você. Essa palavra ela vai despertar algo que precisa ser despertado dentro de você, dentro de mim, porque o primeiro que foi ministrado nessa palavra fui eu. Então Deus foi tratando muitas coisas em mim, foi desfazendo, porque Deus desfaz algumas coisas para construir coisas novas. Você crê nisso? E eu entendo, com toda a convicção em Cristo, que hoje inicia um tempo novo nessa região e na sua vida e nesse ministério. Eu tenho orado por esse ministério e eu peço que cada um de vocês ore mais ainda por esse ministério, porque quando eu fui orar, eu orei pelo pastor e Deus me mostrou o coração dele. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu não sei se você já orou e Deus revelou o coração de alguém para você. Então eu não conheço muito o pastor, mas Deus descreveu ele por completo. Ele tem um coração puro, ele tem um coração avivado, e o desejo dele são almas sendo salvas, para que nós possamos desfrutar de todas as promessas da qual Deus já deu para a nossa vida. Então, antes de começar a pregação, eu quero pedir algo a você. Nunca deixe de honrar o seu pastor. Honre ele, surpreenda ele, porque além de ser uma pessoa e de ter um lindo coração, ele é um servo de Deus que se posicionou na frente da batalha. Porque você sabe que quem se posiciona na frente da batalha, a guerra, sim ou não? E a primeira pedra sempre vai pegar nele. Mas ele tem defendido a sua igreja e acreditado nela. Então honre ele. Honre Deus na vida dele. Amém? Vamos começar então? Você jura que não vão ficar bravos comigo? O título dessa mensagem é Despertar. Então esse é o nosso maior propósito nessa manhã, que nós venhamos ser despertados, avivados, conectados. E os 5 tópicos que Deus trouxe para que sejam áreas da nossa vida, se você quiser anotar, você pode anotar. O primeiro, quebra de religiosidade. Segundo, quebrantamento. Terceiro, entrega. 4, pecado escondido. 5, generosidade. Então esses são os tópicos a qual estou orando para não precisar disso, e creio em nome de Jesus que não vou precisar. Quando eu fiz ele, a gaveta tem usado muito mais do que eu, mas é necessário, né? Talvez essa idade foi muito rápido, os 30 anos, né? Eu estou com o Daniel, meu irmão em Cristo, Ana Paula, sua família. É um casal especial que eu amo muito. Ganhei para Cristo, não foi fácil.
né? Estou com meu amigo, já veio de cara, esqueci o nome, eu tenho Eduardo. Quase que eu falo o nome, Eduardo e sua esposa. Posso anunciar já com a esposa? Estamos no caminho. Ele é de Florianópolis e veio prestigiar esse culto, porque eu sei e tenho certeza que essa palavra também vai ser para ele, como para o Daniel e para a Ana Paula. Aliás, uma parte dessa semana já foi ministrada por Daniel. Então Deus é muito bom. Quando Deus ele te dá uma palavra, meu irmão, não guarde para você. Ah, mas será que eu falo? Fale do seu jeito, porque é o seu coração que move. Ah, mas eu não sei me comunicar bem. É o seu coração que move. E saiba o seguinte, quando Deus chama você, Ele capacita. Porque eu nunca na minha vida me vi aqui. Eu nunca quis ser um pastor. Eu corria dos taus dos crentes. Mas Deus pega aquele que está na outra via e traz para a via dele direita, né? Então, irmãos, vamos trabalhar, vamos estudar um pouco sobre isso. Começando com o primeiro, ele fala sobre quebra de religiosidade. Eu gostaria que você, se possível, abra sua Bíblia em Tiago 1:27. Tiago 1:27. Eu sempre aprendi que quem ama, cuida. Deus é maravilhoso. O que me fez também conhecer esse ministério foi uma oportunidade de conhecer um rapaz chamado Sebastião, a qual eu vim construir uma casa, conheci ele e consegui ganhar ele para Cristo. Aliás, eu não, o Espírito Santo fez ele se entender com o Pai. E através dessa conversão eu pedi para que ele buscasse alguma igreja. E um dia eu passei aqui na frente e disse: cara, eu vi uma igreja em tal lugar, vai lá. O Sebastião, esse rapaz, está frequentando a igreja, está convertido ele, a família dele. Então nós precisamos entender que nós precisamos gerar frutos, irmãos. Não guarde para você o que você ganhou e faz bem, dê para as outras pessoas. É maravilhoso quando você consegue ver um fruto, quando você consegue ver uma vida, uma família ser transformada. Isso ferve no meu coração. Eu amo almas. Se eu pudesse ir para a rua evangelizar todos os dias, eu iria. Amém? Então vamos lá. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os enfermos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Ou seja, essa é a verdadeira religião. O que for fora disso, nós estamos entrando em uma distorção. Então nós precisamos entender que essa é a pura religião e nós precisamos guardar o nosso coração. E eu trouxe uns pensamentos sobre isso. Religião pode tornar-se rotina, que pode agradar a Deus ou nem tocá-lo. Quando que eu toco a Deus? Quando tudo que eu faço, eu não faço porque me disseram que eu tenho que fazer, mas eu faço porque eu sei que agrada o Pai e não se torna peso na minha vida. Então, quando eu vou fazer algo que é peso na minha vida, isso é religião. É como quando nós caminhamos com os 5 ministérios. De repente, você tem um ministério de evangelismo e você é colocado em outro ambiente. Aquele ambiente não vai fluir. Aquele ambiente você não vai sentir liberdade de ter crescimento. Então, a primeira situação é você identificar quem você é em Cristo. Quando nós identificamos quem somos, nós transformamos a religião em algo prazeroso e não peso. Então nós precisamos ter essa convicção e esse cuidado. Jamais deixar que fique uma rotina e nós não venhamos tocar a Deus. Nós precisamos tocar a Deus. E como que eu toco a Deus? Com o meu coração. Tudo que eu faço é para Ele. Então quando eu vou ajudar alguém, irmãos, deixa eu pedir algo a você. Não crie expectativa nas pessoas. Se você vai ajudar alguém, se você vai fazer algo para alguém, faça para Deus. Não espere nada dela. Porque se você esperar dela, talvez você vai se frustrar e vai parar de ajudar outras pessoas. Eu já ajudei muitas pessoas e exatamente essas que precisavam de muita ajuda. E nós nos colocamos como alguém que ia ajudar. E elas criaram situações que me afastaram dela. Então eu entendi na minha vida que eu não podia olhar para ela, eu tinha que olhar para Cristo. Eu tinha que olhar para a cruz. Você entende isso? Então quando você fizer algo e não pare de fazer ninguém, porque você faz para Cristo, você não faz para as pessoas. Todo costume que está fora da palavra torna-se prática de rotina.
que não edifica e cansa. Quando nós criamos alguma religiosidade que não tem parte bíblica, se torna peso. Eu entendo que em todo o mundo existem multidões vindo para a igreja conhecendo Jesus. Mas contrapartida também há multidões se afastando da igreja. Você concorda com isso? Por quê? Porque é criada uma doutrina antibíblica. É criado algo que se torna peso. Ou seja, as pessoas acabam indo para a igreja para dizer: a minha parte eu fiz. Eu não nasci cristão, mas eu tive a oportunidade de me converter em 2008 e trazer toda a minha família. Mas antes disso eu via as pessoas: eu já fiz a minha parte, eu fui na missa, eu já fiz a minha parte. Isso é religião. Então nós precisamos ter isso como convicção. Todo costume que está fora da palavra torna-se prática de rotina, que não edifica. Ou seja, nós não crescemos e nos cansa. E quando cansa, nós desistimos. É por isso que você vai encontrar muitas pessoas desviadas da palavra. Muitas pessoas andando sem saber para onde vai. E com uma grande dúvida no seu coração. Porque elas misturam entre religião e Cristo. Nós precisamos dividir. Nós precisamos caminhar para a cruz. Então, eu preciso identificar um pouco mais as minhas atitudes e qual tipo de religião eu tenho colocado sobre a minha vida. As regras que não seguem princípios bíblicos nos afastam de Deus. É o que eu já falei. Quando você tem uma regra que não é bíblica, você cansa e desiste. Mas eu tenho certeza que nessa manhã Deus tem levantado pessoas para buscar aquele que está perdido. Aquele que não conhece, ou seja, que já conhece a palavra, mas ele se cansou, porque plantaram sobre ele um fardo pesado. Criaram situações que para ele a igreja se tornou um peso. E nós precisamos saber o seguinte: quem somos em Cristo? Nós somos livres, somos libertos. Então, quando você identificar isso em uma pessoa, não perca a oportunidade de falar para ela que tudo aquilo que ela aprendeu e que afastou ela de Cristo não tem nada a ver com Cristo. Tem a ver com pessoas que criaram doutrinas que não têm base bíblica. Quando nós temos base bíblica, tudo flui. Você percebe isso? Tudo flui. Você acaba fazendo coisas que antes você não ia fazer, mas Deus transforma o seu coração e você faz. Então você se apaixona, porque o dono do seu coração é Deus, quando você entrega a Ele. E tudo muda. Ah, Fabiano, quando eu parar de fumar, eu parar de usar drogas, quando eu parar de me prostituir, eu vou para a igreja. Meu irmão, para. Esse é o teu hospital, esse é o teu lugar. Você precisa ir agora. Você já ouviu isso de alguma pessoa? Quantas pessoas que eu convido: cara, vamos para a igreja, vamos nos alimentar. Não, quando eu melhorar eu vou. Não, cara, esse tempo nunca vai chegar. Porque o mundo não tem nada para agregar na sua vida. O mundo não vai te ensinar e te tirar desse lamaçal. Quem vai tirar você desse lamaçal é a verdade, porque a verdade nos cura, nos liberta. Então nós precisamos ter isso bem explicado dentro de nós. Guarde o seu coração em entendimento. Busque o alimentar com a verdade que liberta. Ou seja, irmãos, nós precisamos guardar nosso coração. Eu quero falar sobre um tempo de hoje. Quando eu me converti, eu via pessoas que no final do culto havia um apelo: vamos orar, vamos aceitar Jesus. E aí o cara orava, e quando ele declarava que ele aceitava Jesus, o diabo se manifestava. Quem já viu isso? E de um tempo para cá, eu não vi mais isso. Nós precisamos saber que tudo trabalha em tempos, e o diabo mudou de estratégia. Hoje o diabo, praticamente ele não se manifesta mais em físico, mas ele se manifesta em mente. Então há um cuidado muito maior das nossas vidas. Nós precisamos guardar muito o nosso coração, porque o diabo tem aprisionado muitas mentes. De repente nós estamos escutando a palavra de Deus, mas o diabo está dizendo assim: isso é bobeira, não ouve isso aí não tem nada a ver, isso é loucura. É porque ele tem atacado na nossa mente. E nós precisamos entender que se nós não guardarmos o nosso coração, nós vamos tropeçar e cair. Porque o diabo ele tem uma missão, uma visão. Ele já programou todo o futuro dele: matar, roubar e destruir. Nós sabemos disso. Então nós precisamos guardar nossa mente e guardar o nosso coração. Amém, irmão? E a verdade, somente a verdade é o que liberta. Você já percebeu isso?
Às vezes você pode encontrar pessoas que vão falar mentira de você. E o que você vai fazer? Se você estiver em Cristo, a sua atitude é não fazer nada, apenas orar. Nós tivemos uma situação sobre algumas empresas que criaram uma conversa, uma mentira ridícula sobre a nossa empresa. Mas era uma mentira, tão mentira. E aí muitas pessoas falam assim: calma, Fabiano, é mentira, tem perna curta. Eu disse: não, cara, mentira nem perna tem. E a única coisa que eu fiz foi orar. E para quem orei? Para aquele que criou a mentira. E ele foi desmascarado e tudo caiu contra ele. Ou seja, aquilo que ele lançou foi contra ele. Então esse é um posicionamento do cristão. Nós precisamos ser crentes no trânsito, nós precisamos ser crentes nas nossas finanças, nós precisamos ser crentes no nosso dia a dia, nós precisamos ser crentes em meio às visitas, em meio à viagem, ou seja, em toda a comunidade nós precisamos ser crentes. Nós precisamos ter essa luz que brilha dentro de cada um de nós, que você tem essa luz, você precisa permitir que ela flua, que ela incendeie, que ela venha iluminar algumas pessoas. Nós não precisamos guardar para nós. Agora, quando nós não temos esse contexto, essa base, nós somos religiosos. E isso tudo se torna peso. Irmãos, eu quero falar algo muito forte nessa manhã. Nós vamos entrar numa conversa sobre discipulado. Vocês aqui nessa igreja, vocês têm a disponibilidade de vocês, um pastor de um bom coração. E se vocês entenderem tudo isso que nós vamos falar nessa manhã, a segunda-feira de vocês será diferente. Mas não vamos até a segunda. Agora será diferente. Porque muitas vezes nós oramos para que Deus nos abençoe. Sim ou não? Eu quero dizer para vocês que Deus já abençoou vocês antes de você vir nesse mundo. Você já é um abençoado. Aquele que crê, ele já é abençoado. Mas como que eu estou trazendo de dentro para fora isso? Como que eu estou fluindo? Se você faz uma faculdade de medicina, mas você não exerce a profissão, ela vai fluir? Sim ou não? Você já tem um doutorado no campo cristão. Tudo que você precisa está dentro de você. Você só precisa ativar. Eu recebi uma palavra profética domingo passado que foi sobrenatural. Deus revelou através daquele profeta que eu seria convidado para pregar em nações. Mas a circunstância, quando eu olho para mim no espelho, eu falo não. Mas quando eu tomei posse daquela palavra, eu disse: assim seja como a tua vontade. Na mesma semana eu tive 2 chamados para pregar, aqui e semana que vem em outra cidade de Indaial. Então as coisas fluem dentro de você. Mas por quê? Qual é? O meu propósito não é vir aqui e falar, o meu propósito é trazer para as pessoas o que Deus trouxe para a minha vida e houve uma transformação. Eu seria a pessoa totalmente imprópria para estar aqui hoje. Irmão, Deus chama os impróprios e transforma eles. Então, creia nisso, abre o teu coração, acredite que isso já é uma verdade e Ele já transformou. Então, cuide com a sua conduta, cuide com o seu caminhar. Salmos 34, 18. Se você puder abrir sua Bíblia, nós vamos entrar no segundo, ou seja, mais uma área das nossas vidas, aonde nós vamos falar sobre quebrantamento. Amém. Está tudo bem, meus irmãos? Pastor, está tudo certo aí? Tá bom. Irmãos, há um grande temor quando nós nos posicionamos verdadeiramente para deixar Deus falar. E o dia que você perder isso, não é Deus que usa você. Eu estou com um grande temor aqui e sei que Deus está tratando, Deus está alinhando. E nós somos o povo escolhido, você crê nisso? Então nós precisamos caminhar como se já fosse. Sempre falo sobre fé, pessoas têm dúvida o que é fé. Geralmente ela acredita que ela precisa ativar a fé quando ela está numa situação ruim. A fé, ela precisa caminhar em todos os momentos da sua vida. Mas a fé nada mais é do que agir como se já fosse. Então, se eu tenho fé que eu serei um grande pregador, o meu comportamento tem que ser assim. Se eu tenho fé que eu serei um grande empresário, o meu comportamento precisa ser assim. Se eu tenho fé que eu serei um bom pai, então o meu comportamento precisa ser assim. Então vamos lá, irmãos. Quebrantamento. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Essa palavra, ela se faz pura verdade, e na minha vida ela impregnou.
Em 2008, quando eu conheci a Deus, eu tive uma conversão muito legal. Todo mundo tem uma história na sua conversão. Mas eu estava em Manaus e eu fui por um projeto, por uma empresa, e tudo deu errado. Então eu larguei minha família em busca de um sucesso, de uma expectativa mundana. E larguei e fui para lá. E lá eu senti um grande desejo de buscar uma igreja. E eu não tinha o costume de entrar numa igreja evangélica. Aliás, eu nunca tinha ido num culto. E Deus me colocou naquela igreja. E quando eu pisei o meu pé, o louvor veio sobre a minha vida com um temor tão grande de Deus, que eu pensei que eu ia morrer. Eu tinha essa sensação de morte. Você já teve isso? Uma sensação de morte, mas não uma morte triste, uma morte boa. Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque realmente algo em mim estava morrendo. O antigo Fabiano já estava morrendo. E quando foi o final do culto, aquele pastor disse assim: irmãos, você que quer uma oração, vem aqui na frente. Quem que não quer uma oração? A igreja toda foi, tinha mais ou menos 1000 pessoas. As igrejas em Manaus, elas são enormes. E eu me enfiei naquele povo, mas eu só queria chorar. Eu sou muito chorão. Eu baixei minha cabeça, aquela multidão me exprimir, e eu chorava: Senhor, eu sou um bagaço, Pai, me muda, me transforma. E comecei a falar com ele, até um cara pegar no meu braço, me chamar e dizer assim: o pastor está te chamando. Quando eu olhei para cima, o olho inchado de tanto chorar, o pastor disse assim: ei filho, vem aqui, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Deus manda te dizer que vai te levar para a tua terra, sará o teu casamento e as tuas finanças. Quando ele falou isso, eu me converti. Veio sobre a minha vida um desespero muito grande e um desejo muito maior do que eu, para que eu mudasse a minha história. Uma semana depois eu consegui, através de um amigo, eu não tinha dinheiro para voltar, nós estávamos passando fome lá, e vim para Blumenau. Quando eu cheguei em casa, a primeira palavra que eu disse para a Giovana, aliás, o Daniel e a esposa dele me buscaram no aeroporto aqui em Florianópolis. Eu estava muito magrinho, mas não porque eu estava me cuidando, porque eu não tinha alimento. E eles me levaram no restaurante, eu queria comer até um prato, irmãos. Eu comia, não conseguia nem olhar e falar com eles, porque fazia muito tempo que eu não comia uma comida daquele tipo. Ou seja, o filho pródigo. Eu fui lá comer aquela lavagem, aquele resto, mas eu voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, eu disse para a Giovana: Giovana, nós vamos mudar a nossa história. E sabe o que aconteceu? Ela riu de mim e ela desceu e falou tudo o que ela precisava ter falado. Porque você me largou, você me traiu, você. Eu disse: descanse no Senhor. E comecei a procurar algumas igrejas. Eu comecei a me identificar. 3 meses depois ela foi para a igreja, ganhei minha esposa, ganhei meus filhos, ganhei meus amigos. E assim Deus foi tratando. Mas por que isso aconteceu, irmãos? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Eu permiti que essa conversão mudasse a minha história. Eu permiti que isso viesse impactar a minha vida e a vida da minha esposa. Então nós precisamos fluir isso, irmãos. Nós precisamos fluir isso dentro de nós. E esse desejo dessa conversão, isso sempre fala do primeiro amor. Eu tenho orado para que o primeiro amor permaneça até os últimos dias da minha vida. Porque é maravilhoso caminhar com Deus. Eu tive a escolha de viver o mundo. Eu não quero mais o mundo. O mundo é enganoso, o mundo é um vazio. Eu comprava coisas para preencher algo que era um vazio que eu não sabia. Mas aquilo eu comprava já não tinha mais valor, eu tinha que comprar outra coisa para encher. Hoje, em 2008, eu já vinha em uma situação muito difícil. Mas a única coisa que eu tinha naquela época era a minha casa, que valia na época R$1 milhão. E Deus permitiu que ela caísse. E aí Deus mostrou para mim quem é Deus. Mas Fabiano, então Deus é mau? Não, Deus é bom. Porque eu idolatrava aquela casa. Eu olhava aquilo como tudo. Se tudo der errado, eu tenho aquilo. Cara, Deus é tudo para ti. Você não precisa ter dinheiro nem no banco. E aí eu vou resumir bem rápido essa história. Em 2008 cai a casa. E aí Deus usou 2 pessoas. Aliás, Deus usou uma e o diabo usou outra. E quando começou a cair tudo, a nossa casa ficou na capa do Jornal de Santa Catarina.
caiu a piscina, cascata, e era uma casa de 3 pavimentos, então na rua de baixo você olhava para cima, ficou ridículo, só aquela casa, e aqui tudo, o barro sumiu, chocou o barro, nós não entendemos o que houve. Você lembra dessa tragédia que deu em Blumenau em 2008? Eu lembro. Foi terrível, terrível. Então eu me ajoelhei e disse assim: Senhor, honra a minha casa. E quando caiu tudo aquilo, eu fiquei sentado lá, olhando para aquela tragédia, tirando os móveis dentro da casa, porque a ideia, todo mundo falava, vai cair tudo, vai cair tudo. E aí eu sentei e veio o irmão da igreja. E eu estava caminhando por meses na igreja. Ele veio e disse assim: Fabiano, essa é a melhor oportunidade da tua vida que está acontecendo, agradece a Deus. Eu olhei para o lado. Aí o Fabiano do mundo falou um pouquinho, sabe? Eu era pregador, eu era fora da casinha. Vou bater nesse cara. Mas do outro lado o Espírito Santo disse assim: toma posse dessa palavra. E eu tomei posse. Então eu engoli, o mundo fala engolir um sapo, né? Eu engoli o Fusca inteiro, eu não acredito. Então eu tomei posse daquela palavra. Minutos depois dessa minha mãe. Talvez um dia ela vai ver essa gravação, mas eu amo ela em Cristo. E eu já pedi perdão, ela entende isso hoje. Mas ela desceu e eu estava sentado no restinho da escada, porque quebrou uma parte. E ela disse assim: filho, esse é o Deus que tu serve agora? Aí eu olhei para ela, abaixei a cabeça e disse assim: sai dela, Satanás, em nome de Jesus. E eu comecei a caminhar naquele princípio. Deus tirou todo o orgulho, toda a soberba e me colocou a vender produto porta a porta, sabão, desinfetante, amaciante. Se eu batesse no seu portão, eu ia vender, porque eu me tornei o melhor. Eu entendi que se aquela era a oportunidade a qual Deus me deu, eu precisava fazer com excelência. Mas o meu coração sempre ferve por automotivo. Eu gosto de carro, moto, tudo que vai em gasolina e diesel, ou seja, tudo que tem motor. Deus deu uma palavra para mim, que Ele me faria um fabricante de produtos automotivos. Hoje nós vendemos para o Brasil inteiro. Começamos a fechar no Mercosul. Nós somos fabricantes de produtos para estética automotiva. Deus me acordava de madrugada e dava receita. Então de repente você está ouvindo isso: ai, como Deus ama ele. Não, Deus ama você também, da mesma forma que me ama. O que vai mudar é o nosso posicionamento nele. E crer que o sobrenatural venha sobre a nossa vida. Irmãos, presta atenção. Diminui o natural na sua vida e viva o sobrenatural. Se você fizer isso, você vai ativar coisas que estão desativadas. E quando eu começava com vendas, Senhor, me capacita, eu nunca fiz isso. E eu acreditava no sobrenatural. As minhas metas eram sobrenaturais. Então creia, porque Deus chamou você para você ser próspero, ok? Vamos lá. Alegre-se com Deus, pois Ele também cuida dos seus sonhos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quem diz que crente não pode mais sonhar? Quando eu me converti, eu entendi que crente mora longe, é triste e carrega fardo, e está toda a vida no deserto. Se o pastor um dia me der a oportunidade, eu tenho uma palavra sobre mentalidade de rei e mentalidade de gafanhoto, porque aquele povo do deserto, eles tinham mentalidade de gafanhoto. Então nós precisamos entender algumas coisas, que Deus, Ele também prepara os teus sonhos. Ou seja, quando nós acreditamos nos nossos sonhos, eles acontecem. Amém? Eu quero que você faça uma pequena reflexão. Tente lembrar quando você era criança. Você sonhava com uma bicicleta, você sonhava com um tênis da All Star, Adidas, aquele que tinha um negocinho amarelinho do lado, não se lembra? Mas eu quero perguntar para você: existia limite para os seus sonhos? Por que hoje você cria limite? Por que nós não voltamos a ser crianças e ativamos aquela fé que nós tínhamos? Por que nós pegamos uma gaveta, abrimos, colocamos todos os nossos sonhos lá dentro, fechamos e esquecemos dele? Se a palavra de Deus diz que Ele também cuida dos nossos desejos. Então volta a sonhar, meu irmão. Tudo dentro de um propósito. Se aquele sonho vai te afastar de Deus, saiba que Ele não vai te dar. Mas se Ele te mantém em Cristo, Ele vai te dar. Então ativa isso dentro de você. Ativa, mas ativa com toda a sua força. É sua casa nova. Como que você vê essa casa? Primeiro você vê. Primeiro você cria essa imagem de você. Porque se você não criar a imagem, como
que vai ser só, eu quero um carro novo, eu quero trocar de carro. Gente, Fusca e Mercedes são carros. Você precisa ser objetivo com os seus sonhos. Se você criar essa expectativa dentro de você e for objetivo, Deus já te abençoou. Ele só vai te capacitar diante da tua entrega e o teu querer. Então nós precisamos, irmãos, despertar, porque nós vamos realizar os nossos sonhos. Amém? Amém. Então receba. Salmos 37:5. Amém? Pastores, que eu não posso passar do tempo aqui. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Eu mais. Então, quando nós nos entregamos para Deus, Ele não faz apenas o que queremos. Ele falou que o mais Ele fará. Você entende isso? Esse é o nosso Deus. Eu não entendo, eu não compreendo. Para mim não encaixa. Eu vou caminhar com Deus dentro dos meus princípios, eu vou me alinhar, eu vou jogar para fora tudo que não agrada a Deus, mas eu passo uma vida de miséria, de tristeza. Não, está errado. Alguma área da nossa vida precisa ser alinhada. Deus nos chamou para ser prósperos. Mas prósperos, eu não estou falando em fartura apenas de dinheiro. Eu estou falando em todas as áreas da sua vida. Nós somos prósperos, porque Ele já nos abençoou. Só que para isso eu preciso identificar algumas coisas. Entregue o seu presente, permita que Deus mude o seu futuro. Você consegue entender isso? Irmãos, entregue o seu presente, o que hoje, agora, porque Ele vai mudar o seu futuro. Se você não entregar o agora, Ele não vai agir na sua vida. Às vezes nós queremos que Ele mude a nossa história, mude o nosso futuro, só que nós ficamos segurando o nosso agora. Não, sabe, eu não vou me entregar tanto a Deus, eu vou com cautela, eu não vou todo domingo à igreja. Irmãos, a igreja não salva ninguém. Isso aqui é um ambiente, ok? Não tem nada de santo aqui. O que tem de santo está dentro de você. Amém. A Bíblia fala isso. Mas é preciso essa comunhão. Porque se nós não tivermos essa comunhão, nós não crescemos. Porque a sabedoria que tem sobre a vida dele pode me facilitar e ajudar a minha vida. Então a comunhão, ela fortalece os irmãos. É por isso que nós precisamos ter unidade. Irmãos, se você vê alguém na rua, se você conhecer alguém que está desviado, alguém que precisa, ou seja, quem não precisa de Deus, traga para esse ambiente, traga para esse lugar, mas faça ele entender que isso aqui não é um ponto religioso, isso aqui é um ponto de entrega, de transformação, de cura, de liberdade, porque nós entendemos em Deus quem somos. E quando nós falamos em liberdade, nós precisamos saber qual é a liberdade que Deus nos dá. Fabiano, então quer dizer que se eu for para a igreja, eu não posso mais fazer isso, meu irmão. Ninguém vai, não existe, eu não vi nada aqui, ó. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Quando você deixa o Espírito Santo fluir, Ele vai mudar o seu prazer. Então, se você tinha prazer em mentir, você vai sentir vergonha quando mente. Porque a minha vida inteira, eu fui forjado e treinado para ser vendedor. E com técnicas de mentira. A minha vida inteira. E quando eu me converti, Deus me colocou na rua para vender. E quando eu lançava uma mentira, eu mordia minha língua. Perdão, não, senhora, desculpa, não era isso que eu queria dizer, é isso. Eu tenho treinado a nossa equipe lá na empresa. Se você precisar mentir para vender, perca a venda. Nós ganhamos mais. Mas como assim? Não, é assim. É desse jeito. Se você fizer uma venda baseada numa mentira, eu cancelo ela. É assim. Então existem coisas que ninguém vai precisar dizer para você o que você precisa fazer. Porque quem está dentro de você já está falando. Você só precisa dar ouvidos a ela. Deus é maravilhoso, irmãos. Quando nós entendemos quem somos nele, Ele transforma totalmente a nossa vida. Então, entregue o seu presente, o agora, e permita que Deus mude o seu futuro. Salmos 37:6, irmãos. Está aquecendo, meu irmão. Espírito Santo, minha oração nessa manhã
é que o Senhor incendeie esse lugar. Incendeie essas pessoas e traga revelação, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Nós queremos quebrar toda a religiosidade e afastar de nós o que afasta nós de você, Senhor. Tome-nos nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Vamos lá, Salmos 37:6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. O que Salmos nos ensina aqui? Que quem faz a justiça não somos nós, é Deus. Se de repente alguém pecou contra você, se alguém enganou você, não faça justiça. Deus fará por você, porque nós já somos justificados pelo que Jesus fez por nós. Toda justiça nós não podemos tomar posse e dizer, eu tomo posse e faço. Você não é juiz. Então não faça isso. Se você fizer justiça, você vai se frustrar. Mas Fabiano, aquele cara fez isso contra mim. Ore por ele. O caminho de Deus é a contramão do mundo. A gente já sabe disso. Ore por ele. Ore por aquelas pessoas. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, meus irmãos. Que as pessoas, para subirem, ou para mudar de cargo, ou para melhorar a vida, elas não estão mais estudando, elas estão pisando nas outras. Você concorda comigo? Nós temos 30 colaboradores lá na empresa e eu fico um pouco frustrado, porque algumas pessoas criam algumas situações para descartar outras baseado em mentira. Então, meu irmão, para você brilhar no seu profissional, no que você faz, não precisa fazer nada, só siga os procedimentos que a Bíblia nos ensina. Nós já fomos justificados. Não faça justiça, não entre nessa estratégia diabólica, porque Salmos nos ensina que Deus já fez. Mas o que eu tenho que fazer, Fabiano? Seja justo, verdadeiro e honesto, que Deus fará a sua justiça sobre a sua vida e a sua geração. Irmão, se é doloroso caminhar com Deus, encontre alguma coisa que mova você, até você se entregar. Então olhe para a sua geração. Ah, Fabiano, eu quero caminhar, mas quando você não ativou, né? Porque existe uma ativação. Quando você ativa, você apaixona. Mas se você sabe de alguém que está no processo, que é pesado, cara, não sei, eu não vou para a igreja, fale o seguinte para ela: faça pelos seus filhos, pela sua geração. Então nós precisamos saber o que é o combustível de algumas pessoas, o que ativa, o que encoraja e o que faz ela permanecer na presença de Deus. Então muitas vezes eu comecei a caminhar lá no começo com Deus, mesmo que eu tinha me entregado, mas as coisas do mundo impregnam no ser humano. Sim ou não? As coisas do mundo é nojenta, são hábitos distorcidos. Então quando eu precisava me colocar perante a Deus ou para fazer alguma coisa e a minha carne gritava mais alto, eu olhava para a minha família e eu fazia por eles, porque o nosso coração é enganoso e a nossa carne, ela busca sempre um conforto. Então nós precisamos saber, carne, espírito e alma, qual que você mais alimenta? Se nós alimentarmos mais a carne sobressai o espírito, porque o espírito, ele busca paternidade, em lugares errados, porque há a informação. Por que existem pessoas que buscam cada um? Porque há um vazio e uma necessidade da busca da paternidade, só que eles buscam em lugares errados e eles se frustram e se tornam mais vazios, porque o que tinha de bom ainda o diabo tira. Se você for perceber, o homossexualismo toma conta de todo o centro. Eu falo porque eu participei, eu buscava uma resposta para a minha vida, mas quando eu me entreguei, achei, é essa a resposta, porque a palavra, ela é. Se nós somos libertos, nós precisamos saber que tudo aquilo do mundo não tem mais autoridade sobre a nossa vida, mas nós precisamos cuidar sobre isso. Então, meu irmão, seja justo, verdadeiro, honesto, que Deus fará a sua justiça sobre a sua vida e a sua geração. E eu volto a falar, nós precisamos ser isso aqui nos tempos difíceis, no emprego, no trânsito, nas finanças. Nós precisamos ser isso. Não adianta nós pregarmos algo, mas não vivermos algo. Nós precisamos viver intensivamente o que somos. Ou seja, nós não precisamos chegar no ambiente e dizer que somos cristãos. As pessoas precisam ver algo diferente em nós. E se as pessoas não verem isso, é preocupante. Eu tenho um primo meu chamado Marcelo, ele se converteu
E um dia ele disse assim: Fabiano, fui conversar com um amigo meu e eu levei um susto. E fui falar com ele e tal, era um amigo que trabalhava comigo. E contei: cara, eu me converti, eu sou crente agora, e aquele negócio todo. E aí o cara disse: pô, que legal, cara. Eu tinha uma visão que crente era assim, 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 e eu vejo que tu não mudou nada. Ele diz assim: Fabiano, quando o cara falou, eu pedi licença e fui embora chorar. Aquilo criou um peso na minha vida, porque, eu não mudei nada. E aí eu vi que eu precisava me converter. E ele se converteu. Então nós precisamos cuidar sobre isso. Porque ele vivia uma religião, ele não vivia uma entrega. Quando nós nos entregamos, nós mudamos identidade. Não tem como. Ou nós somos ser do mundo ou ser de Deus. Então quando nós nos entregamos, muda a nossa identidade. Não tem outro caminho. Só que é preciso uma entrega. Amém, irmãos? Agora vamos mexer na ferida. Por favor. O quarto tópico se chama pecado escondido. Irmãos, existem algumas coisas na nossa vida que nós precisamos identificar. Existem pecados que nós não vimos ele como pecado. Então, a primeira coisa que eu vou dar um conselho para vocês, antes de entrar nessa pregação, é chamar o pastor de vocês e criar uma conversa com ele, um discipulado. E como que eu faço esse discipulado? Né, Daniel? Eu abro aquela gaveta empoeirada, tiro todo aquele pecado escondido e boto na mesa. E começo a falar: pastor, eu sou assim, eu faço isso, faço isso, faço isso. Ele é um homem de Deus. Ele não vai falar para ninguém e não vai julgar você. Mas ele vai encorajar você a mudar essa história. Coloca tudo para fora. E depois disso, vocês vão ver o que vai acontecer. Façam isso de todo o seu coração, porque existem áreas das nossas vidas, muitas áreas, que não avançam, porque nós temos pecado escondido. Mas como que eu tenho pecado escondido? Como que é um pecado escondido? Aquele que você não acredita que é um pecado. Ele está escondido, e ele é, e ele machuca você. A ferida, para ser sarada, muitas vezes você não tem que arrancar a casquinha, sim ou não? Mas dói, né? Às vezes você tem que espremer, dói, né? Só que vem a cura. Então nós precisamos mergulhar nisso, porque o pecado ele vem disfarçado, e às vezes ele se torna até um animalzinho de estimação, querido. Não, mas essa prática, eu gosto tanto. Meu irmão, você precisa discernir, você precisa despertar sobre isso. Então vamos lá, Provérbios 28:13, irmãos. Vocês vão me amar depois? Pastor, cuida de mim aí. Deus é tremendo. Amém. Quando ele me acordou na madrugada e me deu essas palavras, foi uma coisa assim tão viva, tão transparente. E eu tenho certeza que essa palavra ela vai começar a germinar dentro de você. Ela vai criar um novo campo, um novo entender. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quando nós tampamos o nosso pecado ou não acreditamos nele, nós não vamos ser prósperos. Existem áreas da nossa vida que são limitadas. E talvez a nossa área profissional não prospera, a financeira, o amor, a educação com os filhos, talvez ali não prospere, porque há algo ainda que precisa ser tratado. Ou seja, precisamos trazer o pecado para fora, identificá-lo e se arrepender, confessar e não praticar mais. Assim seremos prósperos. Irmãos, isso que eu estou passando para vocês é um dos princípios. A Bíblia fala vários, mas é um dos princípios de prosperidade. Eu conheço pessoas que caminham com Deus, mas não se tornam prósperas. É porque tem algo ainda que precisa ser alinhado. A gaveta precisa ser aberta e tirar aquele pecado que está escondido e colocar para fora. Fabiano, como que eu faço isso? Chame o pastor de vocês e tenha um discipulado com ele. Ah, mas eu sou mulher. Chame a pastora. Abre o teu coração. Tire para fora aquilo que está lá escondido. Você vai fluir. Porque quando você tirar para fora, o pecado vai ser curado.
E você vai perceber que a sua vida vai começar a ter mais sentido. A sua vida, ela se torna mais leve. Romanos 6:23. Irmãos, Romanos 6:23. Amém? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando caminhamos em pecado, morremos espiritualmente e nos tornamos vazios e depressivos. A depressão, ela tem tomado uma grande proporção no nosso país e no mundo. É ou não é? A depressão tem tomado todas as pessoas de vários níveis, financeiro ou espiritual que seja. Mas eu preciso entender isso aqui. Eu preciso entender algumas coisas, que quando caminhamos em pecado, nós vamos morrer espiritualmente e vamos nos tornar vazios. Porque só o que preenche, só o que cura é a própria verdade que está na palavra de Deus. Fora disso, nós vamos ser atribulados. A graça de Deus nos alcançou através de Cristo Jesus, que levou sobre si todo o pecado, permitindo que sejamos livres e libertos. Ou seja, a ação de Jesus, o que Ele fez por nós precisamos entender realmente o que Ele fez. Eu tenho plena convicção que quando eu encontro uma pessoa doente, eu oro para que ela seja curada, e eu creio nisso. Só que esse poder está em você, esse poder está em nome de Jesus. Então, quando nós vimos alguma pessoa passando alguma dificuldade, nós precisamos orar para que ela seja transformada, curada em nome de Jesus. Essa autoridade de Jesus, ele nos permite utilizar, e assim pessoas são libertas. E em último, irmãos, eu quero falar sobre generosidade. João 3,16. Esse versículo é muito lindo, não é? É muito bonito. João 3,16 fala o seguinte: da maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Vamos falar um pouco sobre semente. O que Deus fez? Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu Filho. Então eu consigo entender que de um lado eu tenho semente, ok? E de outro eu tenho colheita. Não existe semente que você semeie que não gere frutos. Ou seja, tudo vai gerar uma grande colheita para a sua vida. O que Deus fez? Ele semeou o seu melhor, o seu único Filho. E o que Ele colheu? Toda essa humanidade. Olha o resultado ao qual gerou. Então, quando nós falamos sobre generosidade, irmãos, isso é um negócio muito forte que precisa ferver dentro do nosso coração. O cristão, ele precisa ter isso como hábito, como rotina, como crença, como o andar dele, como o ar da vida dele, a generosidade. Quando você vê uma pessoa passando necessidade, não podemos olhar para o outro lado. Ah, mas ele é isso, cara, não julgue, você não vai julgar. Pega um prato de comida e mata a fome dele. Se você vê um morador de rua passando fome, não tente identificar o que levou ele a essa situação. Mate a fome dele. E quando nós falamos sobre generosidade, isso precisa ferver dentro do nosso coração da seguinte forma. A pergunta é: o que você tem semeado? Fabiano, eu tenho algumas áreas da minha vida que eu preciso melhorar. Então faça uma semente sobre isso. Eu preciso melhorar na minha área financeira. Então semeie financeiro. Eu preciso melhorar no meu amor com a minha família. Então ame mais pessoas. Primeiro você dá e depois você recebe. Nós precisamos entender o poder da semente e o poder da colheita. Então a generosidade, ela precisa ferver fortemente no nosso coração. Não permita o seu coração gerar trocas. Então imagine o seguinte: quem sabe você ofertou algo a alguém. Não deixe, não permita que o seu coração crie uma expectativa disso. Porque o que você fez para o Pai. O que você fez para Deus. Então cuide com o seu coração, guarde ele, não faça troca. Com Deus nós não fizemos troca. Tanto é que nós não conseguimos concorrer com Ele, porque Ele sempre nos dá mais.
Se você tem um projeto e você ora disso e sente de Deus que é dele, esse projeto é muito maior do que você vê com os seus olhos. Aconteceu já com vocês isso? Quando Deus me deu uma palavra sobre a nossa empresa, eu comecei a seguir ela e eu tinha uma expectativa. Mas a expectativa de Deus é muito maior do que as nossas. Então a pergunta é, o porquê e para que Ele vai nos dar? Se tudo que Ele nos dá, nós entendemos como generosidade e também impulsionamos outras pessoas a ter, você cada vez terá mais. Mas eu preciso cuidar para que isso não seja uma troca. Isso precisa ser totalmente de coração. Da mesma forma que você de repente alguém está passando necessidade e você vai dar lá, mas pensando o seguinte, eu não deveria dar. Eu vou dar porque alguém falou que eu tenho que fazer. Não, mova o seu coração. Vai em espírito, vai em entendimento em Cristo, porque Ele vai mudar isso. O poder da sua generosidade é maior que seus talentos e esforço. Irmão, se nós entendemos isso, nós vamos ser prósperos em tudo que fizermos. Se você entender que o poder da sua generosidade é muito maior do que o seu talento, do que a sua empresa, do que o seu salário, de toda a sua forma de renda ou o que você vai prosperar em todas as suas áreas. Então nós precisamos entender, a generosidade é algo realmente que vai nos levar em outro nível. Você crê nisso? E eu quero orar sobre a generosidade nessa manhã. Posso orar por eles, pastor? Eu quero que você receba de todo o seu coração essa palavra. É uma palavra rápida, é uma palavra objetiva, mas é uma palavra específica. Quando eu orei a Deus, Deus me deu clareza que essa palavra era para esse lugar e para essas pessoas. Então, se você está aqui hoje, essa palavra não era para aquela pessoa que não veio, era para você. Tome posse dela. Quando algum profeta orar por você e ele declarar sobre a sua vida algo que traz paz no seu coração, tome posse. É minha, eu recebo. Porque muitas vezes a profecia vem, mas ela escapa porque nem nós acreditamos nela. Então tome posse, tenha liberdade com Deus para pegar dessa profecia e levar para a sua vida e mudar a sua geração. Então não faça apenas por você, faça pela sua geração. Imagine que você é responsável de mudar toda uma geração. Quando eu olho para mim, eu vejo uma família destruída. Quando eu olhava para mim, uma família vazia, porque assim vinha a família dos meus pais e a família da minha mãe. Mas Deus foi tão bom que Ele me tirou do meio desse lamaçal. E hoje eu consigo, pelo menos através da minha família, a minha esposa e os meus filhos, gerar uma nova geração. Então isso está disponível para que você mude a sua geração. Então saia nessa manhã daqui convicto que tudo que você precisa já está dentro de você. A única coisa que precisa é posicionamento e fazer. Eu tenho uma boa intuição de fazer, eu tenho um desejo. O desejo sem uma atitude, ele não vale nada. Você precisa não só criar expectativa, mas sim fazer. Amém?